quase quarto ano, né? Eu acho que a maioria já deve estar, ó, naquela transiçãozinha, naquela ansiedade já, primeiramente pelas férias, né? Que daqui a pouco é Natal, daqui a pouco vai terminar esse período de aulas. E depois a ansiedade para saber como é que vai ser o ano que vem. Quem vão ser meus professores? O que é que eu vou fazer, né? Então tá naquele, até brinquei na aula da professora Cátia, né? Tem ritmo de férias, né? Todo mundo já esperando esse momento tão ansiosamente, né? Então, mesmo assim, sejam bem-vindos, né? É uma alegria do tamanho do universo poder receber vocês aqui. Ó, professora Sandra Duarte, hoje é dia de Geografia. Então, nossos estudantes, professores, nossos convidados, né, familiares, é muito bom estar aqui com vocês e também é muito bom estar com a professora Keise. Keise, bom dia! Olá, professora Sandra, bom dia. Bom dia, estudantes. Estou aqui esperando a participação de cada um de vocês, tá? Vamos lá. Isso, o Lázaro já estava aí, né? Isso. Chegou um pouquinho depois, mas também está super animado, né? E vamos seguindo aqui o nosso assunto. Hoje, a nossa intérprete de Libras, produção, isso, é a Ingrid. Muito obrigada, Ingrid, pela presença. Vocês fazem toda a diferença aqui nesse trabalho, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vegetação na nossa aula. Olha que coisa mais linda essa, a gente tá entrando aí numa mata, né? Vê que coisa legal. Quem é que gosta de fazer trilhas de esportes assim diferenciados? E aí, professora Keise, já fez trilha? Alguém da produção aí já fez trilha, já fez caminhadas? Eu já fiz trilha. A pessoa já fez. Já, e aí, qual o sentimento assim de você entrar, né, numa mata, num lugar assim fechado, né, como esse que a gente está vendo assim? Assim, é importante frisar, não é, que tem que ser com pessoas responsáveis, conhecedores daquele lugar, porque é meio perigoso, não, é totalmente perigoso. Sim. Fazer trilha sozinha numa mata fechada, não é, professora Sandra? Isso. A pessoa pode se perder e depois não encontrar a saída de volta. Exatamente. Então, eu fiquei com um pouquinho de medo, confesso. Mas como eu estava com pessoas capacitadas ali, então me senti segura. Entendi. Experiência é tudo, né? Isso. Então, é verdade, a gente tem que tomar esses cuidados. Eu já entrei também numa mata fechada, também com pessoas assim, mas sempre fica aquele friozinho na barriga, né? Isso. Porque parece que é tudo igual naquele ambiente onde você está. E você fica pensando, será que eu vou conseguir sair daqui? Será que eu vou encontrar o caminho, né, da saída? E né? O medo também de aparecer algum bicho, né? Verdade. Eu fiquei assustada, assim. Confesso, de aparecer alguma cobra ou alguma coisa que me... A gente fica muito exposta ali, é um ambiente natural daqueles animaizinhos que moram ali, né? Pois é, então para existir todo esse tipo de esporte, para existir algumas frutas também que a gente come, né? Para existir, algumas não, perdão, todas as frutas que a gente come. Então isso tem tudo a ver com esse nosso assunto de hoje. É necessário que exista a vegetação. Então, para começar aqui, a gente vai ver o que é vegetação. Ó. É o conjunto de plantas nativas de certo local, que se encontram em qualquer área terrestre, desde que nessa localidade haja condições para o seu desenvolvimento. Então, que condições são essas? Luminosidade, calor, umidade e solos favoráveis. Então, assim, uma vegetação, ela depende muito do local onde você mora, onde se pretende plantar, onde se pretende ter esse tipo de planta. Então, por exemplo, um cacto, que é aquela planta que tem uns espinhozinhos, né? Ela não vai nascer em todo lugar. E até pode nascer se você imitar o local onde ela vive naturalmente, né? Então, ela depende, assim, de uma série de coisas, como eu falei, a luminosidade é importante, o calor. Aí você pensa, planta, calor? Sim, a planta precisa do calor, ela precisa de luz do sol, ela precisa de umidade, né, dependendo, claro, de cada planta, e de solos também para ela. Nem todo solo serve para toda a planta, isso é uma coisa real, tá? Então, por que preservar a vegetação? Que importância tem em a gente cuidar dessa vegetação? O que é que você acha aí de casa? Né, o Lázaro que estava aí já. Então, o que você pensa? Por que é importante preservar essa vegetação? Professora Keise, diz aí tua opinião.
É muito importante preservar, não é, Lázaro? Lázaro está aqui comigo, viu? Está aqui legal. comentando, está gostando muito da aula. E aí a vegetação é importante porque sem ela não existiria vida. Exatamente. Não é? São as árvores que limpam o ar. As árvores, nós podemos dizer que elas são o pulmão do mundo, não é? Isso, exatamente. Muito bom. A gente depende muito da natureza. Isso. Né? Então, a natureza, o que é? É tudo que vem dela. A vegetação, os animaizinhos, né? O solo, a luz do sol, a água, tudo isso faz parte da natureza. Isso. Então, se você, de repente, mexe com um determinado tipo de um ser que existe lá, você tira a vegetação, por exemplo, alguns animais, inclusive a gente, vai sofrer bastante. Isso. A nossa alimentação depende delas também, né? Isso. E não somente a alimentação, como a professora Keise falou, a questão da respiração também. As plantas favorecem a limpeza do ar, né? E da água também, enfim. É um ciclo, né? Uma coisa vai dependendo da outra. Tem uma palavrinha que a gente usa aí, nós somos interdependentes da natureza, né? E ela da gente. Existe uma dependência aí compartilhada, a gente pode dizer assim, tá? Ó, a vegetação tem grande importância ambiental, garantindo a proteção da biodiversidade, ou seja, da quantidade de vida que existe ali naquele lugar, dos mananciais de água, da estabilização das encostas, barreiras contra o vento, equilíbrio climático, entre outros. Por que é que muitas vezes, quando está nesse período de chuvas, o governo sempre fala, né, os governos eles estão sempre falando, olha, não retirem a vegetação dos morros, né, das encostas desses morros, porque pode causar deslizamentos. Isso. Então, até a gente falou isso outra aula, não foi, professora Keise? Verdade. Da importância da gente preservar aquela vegetação que tem ali, porque ela vai segurar, a água da chuva vai bater quando tem vegetação e vai segurar um pouco mais. Porque as raízes funcionam como mãos, não é? Embaixo da terra ali, ó, segurando, gente. Exatamente. As raízes das árvores estão segurando aquela terra e não deixa a terra, não é, desabar, cair. Isso. E aí quando retira aquela árvore, retira também as suas raízes e a terra fica toda mexida ali por dentro, não é? E verdade. aí qualquer chuvinha desaba tudo. É perigoso. É muito perigoso. Então, até nisso, você vê que a vegetação é importante. Pois é. Não é? Olha aí. Ela contribui, por exemplo, para o equilíbrio térmico da água, reduzindo os extremos de temperatura e mantendo a oxigenação do meio aquático. Vê que coisa interessante, né? A planta ajuda a água também. Sim. Promove ainda a absorção de nutrientes pelas árvores, arbustos e plantas herbáceas, evitando a retirada excessiva dos sais minerais do solo para o rio. Olha, se não tem ali uma determinada vegetação, aquela vegetação natural que fica próximo aos rios, o que vai acontecer? A água da chuva vai cair no solo, isso é natural, e aí vai arrastar tudo quanto é tipo de terra, né, tudo quanto é tipo de coisa para essa água. E um dia, aquele rio pode desaparecer um dia, né, ele vai deixar de existir por causa dessa terra que desceu para lá. No local onde eu me criei, professora Keise, o pessoal também aí de casa, tinha um rio muito limpo, sabe, na parte na rua de trás. E a gente sempre ia lá para ver os peixinhos, né, para aproveitar um pouquinho a sombra das árvores que tinham lá perto. O que aconteceu? As pessoas foram lá e começaram a derrubar as árvores que tinham ali ao redor do rio. Professora Keise, hoje o rio não existe mais. Poxa. Foi, acabou, porque a terra ficou nua, né, ela ficou sem a proteção da natureza, da vegetação, a chuva foi caindo com o passar dos anos, isso não foi de um dia para a noite não, mas com o passar dos anos, ó, foi destruindo aí, ó, a terra foi caindo para dentro do rio e o rio não existe mais. Que triste, né? Muito triste. A gente não tem mais aquele espaço, quando você vai lá, o que você só vê são casas. Não tem mais aquele espaço legal que a gente tinha natural, né? Era uma água tão limpinha, dá uma pena. E só quem tem a perder somos nós, não é, professora Sandra? É verdade. Tinha várias coisas legais ali. Ó, os principais tipos de vegetação são deserto, estepe, florestas de coníferas, floresta temperada, tropical, a savana, tundra
vegetação de montanha e vegetação mediterrânea. Isso aí vocês vão estudando com o passar dos anos também. Agora a gente vai conhecer algumas dessas vegetações, tá? Olha, o deserto. Olha que coisa, é interessante. O Catar, a gente falou de Copa do Mundo, né? Ele foi construído no meio de um deserto, praticamente. E tanto alguns outros países árabes também seguiram essa linha. Quem já ouviu falar no deserto do Mojave, o deserto do Saara, né? São dois dos desertos mais conhecidos do mundo. E uma questão sobre a falta de vegetação, você pode ver que quase não tem vegetação aí, a gente não consegue enxergar direito. Por quê? Isso pode acontecer em qualquer solo, gente. Inclusive no Brasil. E está acontecendo. Por causa dos desmatamentos, as pessoas não estão respeitando a natureza. É a desertificação, né? Isso. Então, não no natural, porque esse deserto aí que a gente está vendo, ele é natural. A própria natureza que providenciou ele. Mas a gente está provocando desertos. Tem que ter cuidado com esse desmatamento aí, sem necessidade. Olha a floresta tropical, que coisa linda, né? Isso acontece muito no nosso país. Essa floresta com árvores grandes, frondosas, cheia de frutos e animaizinhos também. Eles adoram morar em árvores assim. A savana tem muito isso aí, gente, na África. É uma vegetação comum, natural lá da África, onde moram justamente as girafas, elefantes, né, e outros animais. Algumas espécies vegetais, isso é uma curiosidade, elas conseguem desenvolver positivamente em condições climáticas de característica úmida, ao contrário de outras que se adaptam a condições mais secas. Olha essa vegetação aí, que interessante. Um lugar super congelado, né? E essa vegetação se adapta a isso. Parece que elas estão mortas. É interessante, se você vai ver filmes, essa coisa assim, ou viaja mesmo, né? E você vê um lugar super congelado, parece que elas estão mortas, mas não, elas estão descansando, a gente pode dizer assim, para um momento de florescer depois, em outra estação. É muito lindo, elas se adaptam de verdade. Onde há ocorrência de clima árido e semiárido, as plantas apresentam espinhos no lugar de folhas, como as espécies de cactáceas. É o que eu falei para vocês, né? Em lugares quentes, geralmente nascem cactos, que é esse tipo de plantinha que tem aí, ó, que é espinhosinha. Né? Ela também é super adaptada. E aí, tem uma atividade para vocês. Né? Ó, a gente viu que a vegetação se adapta ao clima. Então, a gente viu um clima super gelado, a gente viu o deserto. Aqui no Brasil, a gente tem naturalmente quase um ensaio de deserto, que é o clima semiárido. Certo? Ele também tem a característica das árvores do deserto, as plantas do deserto, é que elas são miudinhas, certo? Não são nem árvores, são graminhas mesmo. E tem muitos espinhos. Então, o que acontece? O semiárido do Brasil, aqui no nosso Nordeste, temos um, né, que é o sertão, que a gente chama. Lá, ele tem também esse tipo de planta. Essa planta, ela se adapta tão bem que ela guarda a água dentro de si mesma. Alguns soldados estão fazendo treinamento para o Exército, para as Forças Armadas. Eles, muitas vezes, tomam dessa água quando estão em algumas missões. É bem interessante. Eles aprendem técnicas de sobrevivência dentro do clima semiárido, né? Mas aí a gente viu o super gelado, a gente viu o super quente também, que é o semiárido. A tundra que eu falei é uma vegetação de clima gelado, tá? Então, quais os tipos de vegetação mais comuns em Pernambuco? Eu acabei dando meio que um spoilerzinho aí, e aí você pode pesquisar, tá? Tem muito assunto sobre clima, sobre vegetação, que uma coisa está diretamente interligada com a outra. Você pode pesquisar e trazer aqui para a gente. No mais, eu quero agradecer a vocês, a presença, a participação. Um super beijo. Professora Keise, também agradeço a sua presença aqui. Obrigada, professora Sandra. Obrigada, estudantes. Até mais. É isso aí. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.